Olá, queridos irmãos, graças e paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Estamos começando a nossa última semana do mês de julho. Nós estamos chegando aqui com o nosso Café e Paz. Sou o pastor Haroldo Félix, somos da Igreja Batista da Paz. Estamos no episódio 29 da nossa segunda temporada, quarta semana, última semana de julho. Semana passada conversamos sobre a vida de José, né? E hoje eu quero conversar com você, te dando ainda mais instrução bíblica para a sua nova semana e última semana do mês. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma semana iniciada, esta que é a última semana do mês. Consagramos ao Senhor tudo o que somos e o que temos e pedimos que o Senhor vá conosco onde formos e que tudo que façamos, ó Deus, o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Quero, tomando cafezinho com você, meditar na palavra, uma vez que ela sempre nos instrui a andarmos no caminho de Deus, porque os conselhos de Deus estão na palavra, não é verdade? E o texto é Gênesis capítulo 45, 45, versos 5, 7 e 8. Diz assim: porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus. O final da história, né? Deus explica o porquê, então, continuando aquele assunto de semana passada, Deus explica por que mandou e permitiu que José fosse para o Egito, né? A gente observa que o plano de Deus, ele para nós, de acordo com o texto bíblico, diz que ele quer o melhor para nós. E às vezes, ainda que coisas ruins aconteçam conosco, ele transforma toda a maldição em bênção, né? E Deus não estava pensando só em José naquele momento, ele estava pensando inclusive na família dele. Nessa semana vai acontecer algumas coisas com você em que você precisa perguntar a Deus exatamente, Senhor, por quê e para quê? Porque o porquê é onde eu me meti nisso, e o segundo, onde o Senhor pode transformar isso em bênção. Porque o plano de Deus é que José provavelmente nunca pensou em governar o Egito, né? A gente não sabe, não tem noção do futuro, mas o que aconteceria primeiro se ele fosse um rebelde? Diante das dificuldades, caramba, me jogaram na vala, me jogaram no buraco, depois me venderam como escravo, fui acusado de assédio, depois eu fui preso. Se ele fosse rebelde nesse período todo aqui, ele não chegaria onde chegou. E eu quero pensar nisso com você essa semana, que as coisas ruins que vão acontecer com você nela é para treinar você para as coisas maiores e grandes que Deus tem estabelecido para nós. Porque quando Davi foi escolhido por Deus para ser rei sobre Israel, antes disso, Davi tinha enfrentado um leão e um urso. Eu gosto sempre de falar isso, sozinho lá no campo, só ele e Deus. Então, que nessa semana a gente possa tomar cuidado para não se rebelar contra Deus. Pastor, mas qual é a maior rebeldia que a gente pode ter contra Deus? Não buscá-lo para o nosso dia a dia, não buscá-lo para o nosso cotidiano. Porque veja, se eu não confio em Deus para gerir a minha vida no meu cotidiano, eu estou confiando em alguém, ou é em mim, ou sem saber, entregando minha vida na mão de Mamon ou das trevas. Entendeu? Então é muito importante nesta semana, agora, hoje, e é segunda-feira, você parar antes de tudo, como diz a palavra, buscar o reino de Deus, né? E dizer para ele, Senhor, o Senhor que transforma toda maldição em bênção, eu sei que a minha semana não vai ser fácil, eu sei que eu terei lutas, mas diante dessas lutas que o Senhor esteja me treinando para ser um cristão melhor. Eu sei que no decorrer da semana, talvez eu tenha batalhas dentro da minha família, mas que eu possa representá-lo de uma maneira santa, pura, com o coração livre de ressentimentos, de mágoa, né? Porque eu falei semana passada sobre a mágoa. Esses venenos todos a gente não precisa na vida da gente.
nós precisamos estar no canal de Deus para cumprir a vontade dele, porque o plano de Deus é a sua vontade, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E um detalhe importante é que ele não erra daquilo que ele quer fazer conosco, e ele te ama. Duas coisas importantes para a gente fechar no início dessa última semana. Primeiro, que Deus não erra, ele sabe do seu passado, do seu presente, o que vai acontecer no futuro. E se algumas coisas não acontecerem hoje do jeito que você quer, porque Deus não está permitindo para que você não sofra percalços no futuro. Então, primeiro, ele te ama. E segundo, ele conhece o seu futuro, né? Ele conhece a sua trajetória. E ele não erra, né? Se ele não erra e te ama, maravilhoso é você estar, é eu estarmos juntos, alinhados ao propósito de Deus, né? Porque bem-aventurada é aquele homem que anda, que segue os preceitos do Senhor. No Salmo 1, por exemplo, é um salmo que a gente conhece também, né? Que diz assim, bem-aventurado, deixa eu achar aqui para a gente compartilhar certinho o texto sagrado, o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. José era esse cara, ele não se sentava nessas coisas. Deixa eu te falar, se afaste de algumas pessoas, se afaste de algumas situações, para você se privar de ter o impedimento, muitas vezes, da bênção de Deus chegar sobre sua vida. Verso 2, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O contexto bíblico traz para nós aqui que a forma de sermos abençoados, bem-aventurado significa feliz, é observarmos esses dois processos, dois projetos. Que Deus te abençoe, te ajude a entender que Deus está no controle da sua vida, que tudo que aconteceu com José era um planejamento de Deus e você está no plano de Deus. Ore comigo agora e diga para o Senhor assim: Senhor, me inclua nos seus planos. Senhor, me inclua nos seus projetos. Senhor, inclua a minha família nos seus planos. Inclua a minha família nos seus projetos. E, Senhor, cumpra-se em nós a tua vontade, porque a tua vontade, ela é maravilhosa, ela é boa, perfeita e agradável. Boa última semana do mês de julho, Deus esteja suprindo sua vida. No verso 3 diz assim, esse bem-aventurado será como árvore plantada junto aos correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. O que está falando aqui o texto? Está dizendo que a prosperidade tem a ver com a forma como você anda, onde você anda, porque o texto começou dizendo, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho de Deus traz então sobre sua vida prosperidade. Vou ler de novo o verso 3. Ele será como árvore plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Então, quando a gente prega que o crente prospera, a Bíblia diz que é aquele que anda ouvindo os conselhos de Deus. Sabe aonde estão os conselhos de Deus, meu irmão? Está aqui, ó. Minha irmã, pare de ler e ouvir tantos influencers, né? E comece a ouvir e prestar atenção nos conselhos de Deus. Siga os conselhos de Deus e a vontade dele, porque você vai prosperar. No Salmo 37, verso 4, né? Também um salmo muito conhecido nosso, diz assim, confia no Senhor, faz o bem, e assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Verso 4. Agrada-te também do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Conexão com Deus, obediência a Deus, e você se transforma num José. Se você for semelhante a um José, o que a Bíblia diz é que Deus era com ele e tudo que José fez prosperou. Não deixou de ter problema, mas Deus no final passou a régua e falou, eu estava com você o tempo todo. E é nisso que nós precisamos confiar. O seu veredito ou aquilo que você ouviu essa semana já te assustou? Deixa eu te falar,
Seja um bem-aventurado, anda nos preceitos do Senhor, deixa Ele conduzir sua vida, que o mais você vai prosperar. Pai, em nome de Jesus, sela essa palavra no nosso coração, sela essa palavra nesse coração desse jovem que tem pensado tanta besteira, tanta bobagem, sela essa verdade no coração desse homem que pensou em sair de casa, sela, ó Deus, essa palavra no coração dessa mulher que tem estado desestimulada com a sua família, em nome de Jesus, quebra os grilhões das trevas e abra os céus sobre as nossas vidas e nossa família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, boa semana, nosso Café e Paz, eu sou o pastor Haroldo Félix, somos Igreja Batista da Paz. Entre nas nossas redes sociais, IB Paz Campos, estamos juntos em nome de Jesus.